tema de hoje é: não consigo produzir como gostaria. Nós vamos falar sobre isso hoje. Para você que for chegando, seja muito bem-vinda. Coloca o seu nome aí para a gente poder interagir aqui e acompanhar vocês, ok? Bom dia, bom dia! Fiquem à vontade, esse é o momento aqui para a gente compartilhar de temas ligados aí à necessidade de realização profissional, né? Então, mulheres que estão buscando aí um 2024 com mais realização, com mais qualidade de vida, né? Querem aí melhorar a carreira profissional. Então, esses temas são temas que eu estou ouvindo, né? Das mulheres, as mulheres comentam sobre esses temas e é importante a gente trazer aqui porque faz parte da realidade das mulheres. Então, nós vamos começar com esse tema. Não consigo produzir como gostaria. Quando a gente fala sobre isso, né, sobre produtividade, vai ter dois contextos aqui. Um deles é para essa mulher que trabalha em CLT. Então, essa mulher que trabalha em CLT, ela vai ter ali a questão de não conseguir produzir como gostaria no ambiente de trabalho. E tem aquela mulher que trabalha como autônoma, que também vai ter suas questões aí, principalmente aquela mulher que lida com os filhos pequenos. O que eu vou falar aqui hoje tem a ver com no primeiro momento, tem a ver com essa mulher autônoma. Essa mulher que trabalha por conta própria, essa mulher que tem a sua carreira e que se tornou mãe. Mas vamos pensar um pouquinho nesse contexto dessa mulher que teve filhos, ainda está com filhos pequenos, e essa mulher precisa ir produzir ao longo do dia, não só no cuidado da casa, ali, dos filhos, mas também precisa produzir no trabalho. Eu creio que seja tão desafiador quanto, né? Para essa mulher que trabalha por conta própria, essa mulher que empreende na sua carreira, essa mulher que precisa aí administrar bem o seu tempo para que ela consiga fazer as coisas que precisa dentro de um mesmo dia. No caso CLT, a pessoa chega no trabalho, né? Geralmente ali de 8 às 18 ou meio horário, sai de casa e ali chega no ambiente profissional, ela vai produzir ali dentro daquele tempo que ela tem disponível. Quando essa mulher trabalha em casa ou trabalha como autônoma, né? Tem aí a flexibilidade de horário, eu acredito que tem essa necessidade de uma atenção maior, não é? A necessidade de disciplina, ela é muito maior, porque aí você lida com um monte de interferências e interrupções. Mas vamos pensar nessa mulher. Essa mulher teve filhos e ela agora está no momento aí onde ela precisa produzir. E qual que é a questão? Essa mulher, às vezes, não vai conseguir produzir como gostaria, né? Então, os filhos demandam tempo. Mulheres aí que não têm ajudantes, que têm que cuidar da casa, não é verdade? Então, essa mulher, ela vai ter que ainda cuidar da casa e ela vai ter as suas tarefas do dia a dia aí para realizar no trabalho. Além disso, essa mulher ainda vai ter que lidar com a preocupação de que os filhos estão crescendo, ela vai querer colocar na escola, se ela se dedica um tempo maior a isso ou não, não é verdade? Quem aí foi mamãe e passou por aquela questão de um período ali, né, de amamentação, e aí fica aquela indecisão. Será que eu dedico mais tempo? Será que eu arrumo uma rede de apoio? E se eu precisar de uma rede de apoio, quem serão essas pessoas? Ou quem será essa pessoa? Uma dificuldade que as mulheres apresentam é de ter essa rede de apoio confiável, não é verdade? Para cuidar da criança. Às vezes a gente fica insegura, né? Com quem que a gente vai deixar? Ah, Gisele, eu vou deixar num hotelzinho, eu vou deixar numa escolinha. Mas tá, se acontece alguma coisa e eu preciso de ajuda para cuidar dessa criança. Se eu me comprometo um pouco mais com o meu trabalho, com a minha carreira, e de repente eu preciso de alguém para poder olhar essas crianças. Então essa mãe vai ficar com vários questionamentos aí. Tanto em relação à dificuldade dela não conseguir produzir como gostaria, tanto essa preocupação, se ela dedica mais tempo à carreira, como é que fica essa questão do cuidado com os filhos. E aí fica esse dilema, né? A sensação de que essa mulher tá, olha, sempre isso, né? Dividida
entre a maternidade e a carreira. Então, essa mulher fica com esses questionamentos. E aí pode chegar aquele questionamento, né? Será que vale a pena eu me dedicar só à maternidade? Será que vale a pena eu entrar de cabeça na carreira e às vezes tentar ir em busca dessa rede de apoio para ficar com o filho, né? Ou com os filhos? E se eu me dedico aos filhos e eu perder as oportunidades na minha carreira? E se eu me dedicar à carreira e perder essas oportunidades com os filhos? Aqui a gente está pegando entre essa questão da dificuldade da mulher de produzir, talvez uma dessas questões é a preocupação excessiva. Essa mulher está tão preocupada com os ICs da vida que isso também acaba afetando o fato dela não estar plena nas tarefas que ela está fazendo, né? Então é uma série de questionamentos aí. E essa mulher fica nessa realidade, vivendo todas essas questões. E o que poderia ajudar? O que poderia ajudar essa mulher a, de repente, produzir mais e melhor? Será que esse é o caminho? Será que essa mulher, o que ela precisa é produzir mais? Olha, isso é para a gente pensar, né? Talvez seja esse o seu caso, você tem filhos pequenos e lida aí com todos esses dilemas que eu falei aqui da alma feminina, que às vezes guarda no coração, né? Como eu falo. Fica aqui dentro guardadinho, fica aqui na cachola, ó, todos os dias pensando sobre, mas às vezes, né, ali na correria do dia a dia, muitas demandas, essa mulher não encontra muito respostas para esses pequenos detalhes. Então, o que a gente poderia pensar aqui para poder ajudar essa mulher, essa mamãe que trabalha, que quer se dedicar à carreira, essa mulher que não quer abrir mão dos seus sonhos aí, né? Do que traz realização como mulher, como pessoa. E aí a gente pode pensar o seguinte: primeiro, o que essa mulher precisa? Ela precisa focar no tempo presente. Ela precisa deixar um pouquinho essa necessidade de tentar controlar um futuro incerto, né? A gente pode fazer esse movimento de olhar os próximos meses, talvez até anos para algumas mulheres que gostam disso, para poder se planejar. Isso é bom, né? A gente antecipar ações, a gente se organizar, se planejar para saber quais vão ser os próximos passos. Mas estar presente no seu entorno, no que ela vai desfrutar nesse momento da vida dela. Então, essa é a primeira questão. Essa mulher está presente, ela está ali para cuidar dos filhos, ela está ali para cuidar da casa, ela tem tarefas para fazer como autônoma, né, dentro do seu trabalho ali, da sua carreira. Sim, ela tem. Então, vamos pensar o seguinte: primeiro, essa mulher ela tem que estar atenta ao que está acontecendo ao redor neste momento. Ela vai ter o momento certo para poder pensar aí sobre o futuro, né? Primeira questão. Segundo, ela vai precisar fazer uma excelente gestão do tempo. Essas mulheres que têm carreira, maternidade e carreira, e que precisam produzir, elas precisam fazer uma boa gestão do tempo, né? É a questão da gente tentar produzir mais em menos tempo. Dá para fazer, né? A gente pode pensar em estratégias para fazer isso. No caso de mulheres que são mães e trabalham como autônomas, essas mulheres vão lidar com interferências o tempo todo, não é? Às vezes, se tem bebê, então, tem essas questões. Então, o bebê chorou, você tem que ir lá e amamentar, né? Sim, eu amamentei os meus filhos, né? Até 1 ano e 7 meses. Então, as mamães aí que amamentam, tem esse período que demanda mais tempo. E para quem é autônoma, essas mulheres não param, não é? Elas não têm aquelas pausas assim, de 4 meses, de 6 meses, como é no regime CLT. Então, essas mulheres, elas vão produzir ali, vão sentir essa necessidade de produzir. E elas vão ter menos tempo, o tempo vai ser muito reduzido. Então, quando a gente fala de gestão do tempo, a gente fala de uma mínima organização da sua agenda, de modo que nos momentos onde o bebê está dormindo, por exemplo, ou essa mulher vai descansar, não é? Porque às vezes a gente amamenta, a gente fica muito cansada, essa mulher vai precisar descansar.
Ou é nesses momentos onde o bebê está dormindo, onde as coisas estão mais tranquilas, de repente os filhos estão para a escola, é que essa mulher vai ter que pegar esse tempo livre e usar o máximo desse tempo. Para isso, ela vai precisar se organizar. Para isso, ela vai precisar definir o que é prioridade para ela. E aí, tanto em relação às tarefas do trabalho, quanto em relação ao dia a dia dessa mulher. Então, o que é prioridade? O que eu preciso fazer hoje? O que precisa ser feito agora? Tem como delegar isso que precisa ser feito? Não tem? Tem que ser feito por você? Quando a gente fala de prioridades, a gente está falando daquilo que só nós podemos fazer. Você não pode delegar. Será que tem como você colocar, unir as tarefas, né? Junta as tarefas que são parecidas e você faz essas tarefas juntas para poder ganhar mais tempo? Então, você vai ter mais interferências no seu dia a dia, você vai ter menos tempo. Então, como é que você pode deixar um grupo de tarefas para ser realizado ao longo do dia? Porque uma mulher que lida com tantas interferências, como é o caso de mamães, não dá para ter uma agenda rígida. Não dá para ter o horário certinho para cada coisa. À medida que as crianças vão crescendo, essa agenda ela vai se estabilizando. Mas no início, principalmente com quem tem bebês pequenos, isso não vai acontecer. Então, ela vai precisar ter muito claro quais são as prioridades e quais são os tempos mais tranquilos que ela vai ter ao longo do dia. Mas tendo essa flexibilidade de que ela, tendo essa consciência de que ela vai ter que fazer essas alterações na rotina durante o seu dia. E pode ser que ela não consiga fazer tudo. Fazer com antecedência, não deixar para a última hora. Porque todas as vezes que a gente deixa para a última hora, deixa de ser importante e passa a ser urgente. E quem funciona só no urgente, fica estressada, fica preocupada e se desgasta muito mais. Então, aqui são algumas questões que podem ajudar essa mulher a produzir mais, tanto na questão do cuidado ali da casa com os filhos, mas também, principalmente, a gente pensando aqui na questão dessa mulher autônoma que precisa produzir, mesmo tendo que conciliar maternidade e carreira. Uma outra coisa muito importante aqui é a gente estar em paz com o momento em que a gente está vivendo. Então, você, por exemplo, está vivendo um momento da sua vida, da sua história, que vai passar, não é? Quando a gente tem filhos pequenos, a gente precisa entender isso, o contexto que a gente está vivendo. Então, quando a gente tem filhos pequenos, a gente tem um determinado tempo. Quando os filhos estão um pouco maiores, a gente tem mais tempo. A gente pode pensar com calma, né? Investir um pouco mais de tempo na nossa carreira. Então, a questão é a gente entender o momento em que a gente está vivendo. Entender que esse momento ele vai passar. Ele é só um momento, é um período da nossa vida. E ele vai passar. E é muito importante a gente estar em paz com as nossas escolhas. Estar em paz com o momento que a gente está vivendo. Então, a gente pode perguntar o seguinte: o que é mais importante nesse momento para você? Não é a criação de filhos, a maternidade, ou é a carreira, ou as duas coisas? Será que a gente consegue dar conta de tudo e tudo ao mesmo tempo? O que você precisa e pode fazer na sua carreira precisa ser feito nesse momento da vida? Dá para esperar? Não dá? Será que existe aí alguém, uma rede de apoio que pode te ajudar nesse sentido? De repente, você fazer esse equilíbrio aí, né, entre carreira e maternidade? Se dá para adiar, eu sei que é muito angustiante para as mulheres, né? Fica aquela sensação de que elas estão perdendo alguma coisa quando deixam para depois. Algumas demandas, de repente pegar mais clientes, de repente aumentar a sua carga horária de trabalho. Essas mulheres têm a sensação de que estão perdendo, que se deixar para depois talvez não tenham essa oportunidade. Mas será que existem questões sobre a carreira que podem ser adiadas ou que podem esperar um pouquinho mais? Existem algumas questões sobre a carreira, né? Sobre
o nível de entrega de produtividade que você quer se dedicar ao trabalho, será que tem como você começar, não é dar uma pausa, mas é reduzir um pouquinho nesse período onde você está com filhos pequenos e ir aumentando com o passar dos meses, né? E você ir aumentando suas demandas para que você tenha tempo aí de se organizar, de modo que você consiga ter paz com a sua realidade nesse momento, você consiga ter paz e tranquilidade com o momento que você está vivendo. Eu não cheguei a voltar a trabalhar logo quando os meus filhos nasceram, né? Minha menina mais velha, quando ela nasceu, eu saí do trabalho e fiquei por conta dela, né? Eu amamentei até 1 ano e 7 meses e fiquei por conta dela. Porém, eu era muito envolvida na comunidade, então eu acabava me dedicando. E eu me lembro que ficava essa questão dos finais de semana, principalmente, né, de se dedicar à comunidade e ao mesmo tempo estar ali com as crianças, com a minha filha, e passava por isso. Meu filho mais novo também, eu estava muito envolvida, né, com muita coisa para fazer ali na comunidade local onde eu era. Então eu sentia um pouquinho desse sentimento de ficar dividida. Ou eu me dedico aqui, né, essa vida para dentro, essa vida do lar, do cuidado dos filhos, e fico em paz com isso, ou eu me dedico a essa vida para fora, esse trabalho fora, e me dedico mais, né? Eu tento achar uma forma de equilibrar isso e fico em paz com o que dá para fazer nesse momento. Então, querendo ou não, a gente fica com esse sentimento de que está dividida. Aqui não cabe a questão da gente pensar, a gente pode pensar isso num outro momento, né? Se cabe escolher maternidade, carreira e trabalho, né? O cuidado aí com a família e o trabalho, a gente pode pensar sobre isso depois, numa outra live. Aqui a questão é, essa mulher que já fica com esses questionamentos internos, que acaba sobrecarregando, essa mulher, ela quer produzir mais, ela quer se dedicar mais, ela tem que fazer as suas tarefas, algumas não podem ser adiadas, e essa mulher, ela precisa produzir mais em menos tempo. Então, é uma boa gestão do tempo e ela está em paz com essas decisões. Está em paz com o que ela pode oferecer nesse momento da vida dela, tanto para os seus filhos, para a sua família, quanto para a sua carreira. Entende o quanto o planejamento pode ser muito importante nesse processo? Pode ajudar muito. Então, essa mulher realmente ela vai precisar aprender a fazer esse planejamento, a cuidar da sua rotina para aproveitar o melhor do tempo que ela tem disponível, não é? E é isso, gente. Hoje meus filhos estão maiores, eu olho para trás, eu vi. A gente nunca vai achar que foi perfeito, né? Sim. A gente nunca vai achar que fez tudo o que podia, assim, né? Com perfeição. A gente sempre vai achar que poderia ter sido melhor. Mas o fato é que a gente precisa se esforçar para fazer o melhor que a gente pode, sabendo que a gente não vai ser perfeita, não é? Hoje os meus filhos estão maiores e eu olho para trás e eu vejo que valeu a pena ter esperado essa questão do trabalho, da carreira. Depois, com eles maiores, eu fui me dedicar aí à carreira, né? Desenvolver a carreira. Então, vale a pena esses momentos onde a gente prioriza o que é importante. Então, nesse momento, o que é importante e que eu não vou ter mais lá na frente, talvez? Os filhos pequenos? Ok, então esse é o momento onde eu tenho menos tempo para o trabalho e eu preciso dedicar mais tempo a eles. Ok, então eu vou me organizar com o tempo que eu tenho disponível. E lá na frente a gente sente mais paz com essa decisão. Olha, passou e passa, gente, passa muito rápido. Passou e agora, olha, eu tenho essa disponibilidade maior para poder dedicar ao trabalho. É claro que uma vez que a gente tem filhos, sempre teremos demandas, não é verdade? E a gente fica muito feliz com isso, gente, é uma dádiva. Então, as demandas mudam, né, com o tempo, não quer dizer que a gente tenha que ficar ausente, não é porque o filho também completou 18 anos que acabou, não é assim, né?
18 anos não quer dizer que amadureceu bastante a ponto de não precisar da nossa interferência, né, da nossa influência. Então, não é assim, é uma demanda para a vida toda, só muda o nível de entrega, digamos assim, né, que nós temos com eles. E à medida que os filhos vão crescendo, a gente vai tendo essa disponibilidade para a gente se dedicar mais à carreira. A gente sabe que no CLT tem aí a questão da idade, né? Muitos limitam a questão da idade. E no autônomo tem uma certa liberdade com a faixa etária. Na verdade, a gente sabe disso. Quando se trata de uma carreira em regime CLT, talvez essa mulher sinta que realmente não tem muito tempo, pode ser que ela não consiga trabalho, né, na área. Quando é para empreender na carreira como autônoma, acaba tendo essa certa liberdade aí, independente da idade. Uma outra questão é que as mulheres estão demorando mais para envelhecer, né, gente? Estão ficando aí lindas, maravilhosas, são super competentes. Então, esse é um ponto muito positivo na hora de escolher uma carreira ou voltar aí para o mercado de trabalho. Mas eu sei que não é uma decisão fácil, né, para pensar essa questão de maternidade e carreira. Não são questões tão simples assim. Mas hoje aqui a gente pensou em várias coisas, mas o mais importante é isso, essa mulher fazer uma boa gestão do seu tempo, para que ela consiga usar o melhor do seu tempo, sem neura, com mais paz e com mais certeza de que está fazendo o melhor que pode com o tempo que tem disponível. Eu espero que essa live tenha ajudado vocês. Agradeço a presença, viu, de vocês. Nós vamos ficando por aqui. Depois a gente compartilha pedacinhos dessa live. Ela não vai ficar gravada, mas a gente vai compartilhando aqui uns pedacinhos dos pontos mais importantes desses conteúdos. E nós vamos continuar. Amanhã nós estaremos aqui para falar sobre temas relevantes aí para ajudar as mulheres a terem mais realização profissional em 2024. Ok? Desejo a vocês um ótimo dia. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.